Bem, na semana passada, no último estudo, nós estivemos aqui analisando a passagem bíblica de Colossenses 3, versos 22 até o capítulo 4, verso 1. E neste texto nós verificamos como o apóstolo Paulo instrui a igreja sobre como evidenciar o senhorio de Cristo, a primazia de Cristo na vida profissional. Neste aspecto, nós vimos aqui que, em resposta a este reconhecimento, os empregados, eles devem obedecer os seus empregadores, é o que ele ensina no verso 22, com a motivação de servir ao Senhor, versos 23 ao verso 24, a parte A. E na parte B do verso 24 até o verso 25, Paulo destaca que a razão por que os empregados devem obedecer em tudo os seus empregadores é porque essa deve ser a motivação. É como se eles estivessem servindo ao Senhor. E o Senhor é aquele que retribui, tanto o bom empregador, como também o mau empregador. Por isso, nós devemos obedecer os nossos empregadores, sabendo que estamos servindo ao Senhor. E a resposta vem dele mesmo. A bênção vem dele mesmo. Em resposta ao reconhecimento de que Jesus é o preeminente Senhor, os empregadores, agora Paulo foca a sua atenção àqueles que empregam, os senhores, aqueles que têm o poder para conceder empregos e supervisioná-los. Os empregadores devem tratar os seus funcionários com justiça e equilíbrio e equidade. Parte A do verso 1 do capítulo 4. E por fim, Paulo termina na parte B do verso 1 dizendo que eles devem tratar os seus empregados dessa maneira, com justiça e também com equidade, porque eles também têm um Senhor no céu. Não apenas os empregados têm um Senhor, mas os empregadores também têm um Senhor. Veja o detalhe que o apóstolo Paulo menciona, um Senhor que está no céu. Ele é o Senhor dos senhores, Ele está acima de todos. E aqueles que costumam ter poder, aqueles que têm poder, geralmente eles perdem a sensibilidade por aqueles que estão debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder. E aqui Paulo chama a atenção, adverte os empregadores para que sejam cuidadosos, porque o Senhor é retribuidor, não apenas dos empregados, mas também daqueles que empregam. Hoje o nosso estudo está baseado no capítulo 4, versos 2 ao verso 6, que diz o seguinte, verso 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Há mais ou menos 3 meses, ou na verdade um pouco mais de 3 meses, estamos expondo a Epístola aos Colossenses. Os estudos foram divididos basicamente em 2 partes. A primeira, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 22, onde Paulo expõe a teologia a respeito de Cristo. Ele demonstra a preeminência de Cristo sobre a igreja. Na segunda parte, capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, verso 18, Paulo agora vai aplicar essa teologia na vida da igreja, exigindo que a igreja se sujeite a Cristo, ela se submeta a Cristo. O capítulo 1 enfatiza a primazia de Cristo em todas as coisas, conforme lemos no verso 18, seguindo a exortação para que, como crentes que receberam tal testemunho, assim também eles vivam em coerência com este testemunho. Eles ouviram o Evangelho e agora, crendo no Evangelho, devem viver de acordo com o Evangelho. Esta é a coerência que Paulo espera de todos os crentes, é o que ele demonstra no capítulo 2, verso 6 ao verso 7. Paulo adverte para que nenhum cristão se distraia desta verdade, mas se concentre nessa doutrina. Por isso ele diz no capítulo 2, verso 8, cuidado que ninguém vos venha enredar. No verso 16 ele diz, ninguém, pois, vos julgue. E no verso 18 do capítulo 2 ele diz, ninguém se faça árbitro. Paulo está aqui chamando a atenção da igreja para que ela se concentre na verdade a respeito de Jesus Cristo, que ela mantenha sua atenção no testemunho que havia recebido, buscando e pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo está, onde Cristo vive, é o que ele
demonstra, ensina no capítulo 3, verso 1 ao verso 4. A partir deste entendimento de que Cristo, Ele tem a primazia, de que Ele é o Senhor e que, portanto, devemos manter toda a atenção da nossa vida na pessoa e na obra de Jesus Cristo, diversas orientações são oferecidas para que todos saibam como viver e também como lidar com os seus relacionamentos, com a fixa atenção na preeminência de Cristo. A primeira orientação que o apóstolo dá é quanto à santidade pessoal, a qual todos os verdadeiros cristãos, todos os verdadeiros crentes em Cristo devem ansiar e buscar diligentemente. Você puder olhar na sua Bíblia, capítulo 3, verso 5 ao verso 11, ele começa dizendo: fazei, pois, uma vez que vocês têm a atenção voltada para Cristo, no céu onde Ele vive, vocês pensam nas coisas lá do alto, em razão disso, então façam morrer a vossa natureza terrena. E a partir daqui Paulo ensina, instrui como a igreja deve então buscar a santidade pessoal. Em seguida, no âmbito da igreja, a orientação se dirige à comunhão do corpo de Cristo, na qual os crentes devem suportar e perdoar uns aos outros, versos 12 ao verso 17, para que esta comunhão, seja viva e eficaz em reconhecimento de que Cristo é o Senhor. Nenhuma comunhão na igreja pode sustentar-se, pode manter-se, pode subsistir, se nós, quando entramos em conflitos de pensamentos, de relacionamentos, nós não desenvolvermos aquilo que Paulo exige nessa porção da palavra, versos 12 ao verso 17, de suportar os nossos irmãos, de sustentar os nossos irmãos, e de também perdoar quando nós ofendemos, para que essa comunhão ela continue sendo viva e eficaz. Esta é a exigência, é a exortação, que aprendamos no âmbito da igreja, das nossas relações cristãs, a nos suportar e também a nos perdoar. Nós somos pessoas diferentes uns dos outros e temos inclinações e modos diferentes de interpretarmos o mundo. É natural que, vez por outra, nós tenhamos algum tipo de conflito. E é neste momento que nós precisamos exercer esses cuidados que Paulo está exigindo. Nos dois últimos estudos, verso 18 do capítulo 3 até o verso 1 do capítulo 4, verificamos como a submissão dos verdadeiros crentes em Cristo, não dos falsos cristãos, mas os verdadeiros crentes em Cristo, como eles devem se submeter a Cristo no âmbito das suas relações familiares. E aí ele dá instrução para as esposas, maridos, filhos e pais, e também no âmbito profissional. E a orientação, a exortação, a instrução de Paulo é para os empregados e também para os empregadores. Agora, na passagem que nós lemos, Paulo instrui como deve ser o envolvimento destes crentes, nutridos e equipados dentro dos limites da igreja, para com aqueles que são de fora. Então, tudo indica que Paulo está até aqui com a sua atenção voltada para a igreja, como os crentes devem viver dentro do âmbito religioso e cristão. Agora ele está dizendo: olha, vocês precisam aprender a lidar com os de fora. E nesse sentido, Paulo está aplicando a doutrina de Cristo, a teologia de que Cristo é o Senhor da nossa vida. É o Senhor da nossa vida. Este mundo, ele é doutrinado por hereges e por suas heresias. E quando nós falamos herege, a palavra herege, quando nós mencionamos a palavra heresia, geralmente nós associamos com o âmbito religioso. Mas as Escrituras, especialmente no Novo Testamento, nós temos fortes evidências de que não se trata apenas do âmbito religioso. Não se trata apenas do âmbito religioso, mas em todas as esferas da sociedade. Você vê pessoas com as suas mentes pervertidas, proclamando, ensinando, tentando influenciar a sociedade a seguir as suas perversidades. E por causa desses hereges e das suas heresias, das suas filosofias, das suas perversões, este mundo é guiado às paixões infames, à vaidade, ao egoísmo, à incredulidade e às mais variadas formas de idolatria. Esta é a sociedade na qual todos nós nos encontramos. Pergunta: de que modo o cristão pode se preparar? Qual deve ser a sua resposta aos que divergem dele? Você prega o Evangelho, você dá testemunho a respeito de Cristo, você facilmente encontrará pessoas divergindo de você.
pessoas que vão se opor a você e vão até te hostilizar. Então, como deve ser a nossa resposta? Como devemos responder a estas divergências? Como lidar com as oportunidades? E também, que linguagem é a mais adequada para este mundo no tocante ao dever que todo cristão tem de dar testemunho de Cristo? Nesta passagem, Paulo testemunha que a sua missão não era apenas instruir os crentes, mas também aos que não eram, na expectativa de que todos se sujeitassem a Cristo, reconhecendo a sua primazia. Paulo tinha uma missão, e esta missão, ela tinha 2 direcionamentos: fortalecer a igreja em meio às suas lutas e alcançar aqueles que ainda estavam perdidos. Então, em nenhum momento Paulo perde a sua perspectiva de alcançar aqueles que ainda não tinham sido alcançados com a palavra do Evangelho. Ele entendia que a comunhão com Cristo impulsiona para a missão de Cristo. Eu costumo dizer que se a nossa comunhão nos impede, ou nos constrange, ou nos restringe de cumprir a missão de dar testemunho de Cristo, esta comunhão precisa ser questionada. Porque a verdadeira comunhão com Cristo impulsiona-nos para a missão de Cristo neste mundo. Nós somos embaixadores como igreja, nós somos a igreja militante, nós recebemos a incumbência de anunciar a palavra do Evangelho. E nós não podemos ser impedidos pela nossa comunhão. Se temos verdadeira comunhão, nós teremos unidade também de missão. E Paulo faz exatamente essa associação. Ele primeiro fortalece os laços da igreja, especialmente a partir do verso 5, no âmbito pessoal, depois da coletividade, da igreja, versos 12 ao verso 17, e da família, versos 18 até o verso 21, e no âmbito profissional, versos 22 até o primeiro verso do capítulo 4. Agora Paulo está dizendo: vocês estão nutridos, orientados, fortalecidos como igreja, agora preparados e equipados assim, voltem a atenção de vocês para aqueles que são de fora. Então, o crente não deve ignorar o mundo, mas publicamente oferecer o poderoso evangelho da salvação, pois todos nós fomos chamados para cumprir exatamente esta missão. Jesus comissionou todos os discípulos a pregarem o evangelho entre todas as nações. Do mesmo modo, apareceu e enviou o apóstolo Paulo, com autoridade apostólica. Então, Paulo se apresenta nas suas epístolas como aquele que recebeu a mesma autoridade que os 12, inclusive, aquele que foi eleito após a morte de Judas, Matias, para também pregar o evangelho entre todas as nações. A partir do testemunho dos apóstolos, todos os crentes são instruídos a divulgarem o mesmo testemunho aos que não são crentes. É o que nós lemos, por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 42 a 47, cujo testemunho é de uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, que estavam unidos nas orações, no partir do pão, na comunhão, e assim, cuidando daqueles que passavam por necessidades, não permitindo que nenhum passasse necessidade, diz o texto que a igreja, testemunhada sobre o fundamento dos apóstolos, nesses valores cristãos, o Senhor mesmo acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Perceba como o testemunho dos apóstolos determina não apenas a comunhão da igreja, na oração, no partir do pão, mas também no testemunho público desta igreja diante daqueles que não eram ainda cristãos. Paulo diz no capítulo 4, versos 2 ao verso 4, que primeiramente a missão da igreja se cumpre com a preparação nas orações. Nós nunca deveríamos sair para o trabalho missionário, e eu não me refiro aqui a pegar uma mochila, entrar num ônibus ou um avião e geograficamente se mudar para uma outra região no mundo. Mas quando você sai no sentido de assumir a responsabilidade intencional de anunciar o testemunho de Jesus, neste sentido, antes nós devemos nos preparar em oração, devemos nos fortalecer na presença de Deus. É isso que Paulo trata aqui nos versos 2 e verso 4. Depois, anunciando o Evangelho com o seu próprio testemunho, no âmbito pessoal, a sua responsabilidade pessoal ou a coerência que você estabelece entre o que você fala e aquilo que você demonstra também com a sua vida. Verso 5, por fim, com as palavras. Verso 6. Então, primeiramente, nós nos preparamos em oração, depois anunciamos com as nossas vidas e também com as nossas palavras.
Vamos voltar a nossa atenção para o que ele diz novamente no verso 2, sobre essa preparação na oração. Na verdade, do verso 2 até o verso 4 do capítulo 4. Paulo diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Quando se trata de testemunho da igreja, a primeira iniciativa deve ser a oração. É isso que Paulo trata nesta passagem. Notemos que o ponto de Paulo é o ministério da palavra. Revendo toda essa passagem, versos 2 ao verso 6, olha o que Paulo diz, olha como ele enfatiza o ministério da palavra. Para que Deus nos abra a porta à palavra, falarmos do mistério de Cristo, para que eu o manifeste, ou seja, o mistério de Cristo, como devo fazer, portar-vos com sabedoria para com os que são de fora, e aqui Paulo está refletindo sobre o ministério da palavra, aproveitai as oportunidades, Paulo também está refletindo no ministério da palavra. Então, o ponto de Paulo aqui, veja, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo está o tempo todo pensando no ministério da palavra, como a igreja, como os crentes devem lidar com o evangelho que recebeu, como nós recebemos o evangelho e como nós agora devemos anunciar esse evangelho a outros, tanto ele, pessoalmente, como também os demais crentes. Ou seja, a oração sobre a qual Paulo está tratando se encontra aqui no contexto do testemunho público da palavra. A oração está relacionada imediatamente com o ministério de pregar o evangelho. A igreja jamais deveria querer falar ao mundo sem antes falar com Deus. Este é o mesmo exemplo que encontramos na conduta dos apóstolos. Lá em Atos capítulo 6, verso 4, nós lemos: e quanto a nós, os apóstolos até então estavam cuidando de anunciar a palavra, o testemunho do Cristo ressurreto, e também estavam ao mesmo tempo tentando acudir tantos crentes que estavam passando por necessidades. Os crentes estavam vendendo as suas propriedades, colocando sobre os pés dos apóstolos, que é uma expressão de confiar a autoridade e a gestão, a administração dos apóstolos, e eles estavam cuidando tanto da atividade do ministério, do serviço da palavra, como também do serviço social da igreja. A igreja cresceu exponencialmente. Quando nós chegamos no capítulo 6, nós percebemos que já estava ocorrendo um estrangulamento deste trabalho. Os apóstolos estavam pressionados naquilo que para eles era uma prioridade naquele momento de fundamentação, de lançar os fundamentos doutrinários da igreja, e ao mesmo tempo já não estavam conseguindo atender muitos crentes. Neste momento, os apóstolos então instruíram a igreja para que escolhessem, para que elegessem homens com virtudes que pudessem, virtudes essas que eles mesmos declararam no capítulo 6, para que estes eleitos pudessem então cuidar das mesas, como ele diz, aí os apóstolos falam no verso 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja a ordem que os apóstolos comunicaram a missão deles. Nos consagraremos à oração, primeiro, nós precisamos cuidar para falarmos com Deus, para, em segundo lugar, então, falarmos ao mundo. Este era o entendimento dos apóstolos. Antes de falarmos ao mundo, para que estejamos habilitados para falarmos ao mundo, porque não se trata apenas de um conhecimento intelectual, não se trata apenas de um armazenamento de informações. Paulo, aqui, nessa passagem de Colossenses, capítulo 4, verso 2, está enfatizando exatamente esse pensamento, de que a igreja, antes de falar ao mundo, ela primeiramente precisa falar com Deus, pedir a Deus a sua bênção, a instrução de Deus. A habilidade, a capacitação não é apenas intelectual, ela é também espiritual. Então, este era o testemunho dos apóstolos. Primeiro falar com Deus, depois falar com o mundo. Então, em se tratando da missão da igreja de proclamar o evangelho, a sua primeira necessidade é de falar com Deus. Paulo provou que a oração promove confiança em Deus para falar ao mundo e, portanto, orava. É o que nós lemos no capítulo 1, versos 3 ao verso 12. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, e ele vai descrevendo a sua oração, os motivos da sua oração, até o verso 12 do capítulo 1.
Aliás, o capítulo 1 termina dizendo: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, Paulo, ele entendeu que a oração era muito importante no seu ministério e, portanto, não hesitou pedir orações, conforme lemos na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 ao verso 2. Ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague. Veja a relação que ele faz da oração com o ministério da palavra. Para que continuemos pregando a palavra, para que continuemos anunciando e dando testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, orai por nós. Como também está acontecendo, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então é dever da igreja orar por aqueles que pregam o Evangelho. E um dos motivos que Paulo declara é exatamente por causa dos homens perversos e maus. Anunciar a verdade no mundo que ama a mentira, anunciar um Deus vivo a um mundo que ama adorar a criação, anunciar Jesus Cristo a um mundo que ama outros Messias, é uma declaração de guerra. E Paulo está dizendo: irmãos, orem, orem. Se vocês vão pregar o Evangelho, antes orem. E não se esqueçam, orem também por nós. É o que ele diz no capítulo 4, aqui no verso 3. Ele diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Veja que a oração é uma prioridade. Antes de sair para a missão, é preciso fortalecer a comunhão. A oração é simples. Em sua essência, é a comunicação com Deus. E ela é motivada pela confiança na mediação de Cristo. Por que nós oramos? Porque sabemos que temos um mediador, Jesus Cristo. Por mais que tenhamos boas intenções no coração, por mais que a nossa vida seja disciplinada do ponto de vista religioso, ainda assim estamos maculados pelo pecado, o que nos torna indignos de estarmos na presença de Deus. E só somos ouvidos por Deus e só desfrutamos da comunhão com Deus por causa de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. E é nessa confiança, portanto, que nós nos dirigimos a Deus em oração. Pensando no testemunho público dos crentes ao mundo, a oração deveria ser uma prioridade sob constante atenção. Constante atenção. O verbo perseverar que nós temos aqui nessa passagem é o imperativo e significa literalmente o exercício da persistência ou simplesmente o apego fiel a uma pessoa ou algo. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 12: quanto à oração, perseverantes. O mesmo autor da Epístola aos Colossenses diz na Epístola aos Romanos: em relação à oração, sejam perseverantes. É um apego fiel, um apego forte, que não pode ser separado. A palavra que ele usa aqui para perseverar é proscarterel. É uma preposição, pros, que significa perto, e um verbo, carterel, que significa permanecer. Veja, a ideia aqui de Paulo, ao usar esse verbo perseverai, é de um apego forte à oração. Você não deixa de orar. E eu não me refiro a uma agenda de oração, mas a uma vida de oração. Você está dirigindo o seu carro, fale com Deus. Você está indo em direção à padaria para comprar um pãozinho, fale com Deus. Você se deita, o sono demora a chegar, fale com Deus. É uma vida de oração. A oração deve ser uma constância. Você vai tomar uma refeição antes, aproveite o momento, antes de rapidamente avançar na comida, pare por um instante, feche os seus olhos, agradeça a Deus. Aproveite esse momento, ore pela igreja, ore pelos seus líderes, ore pelas autoridades públicas, ore pelas calamidades na nossa sociedade. Fale com Deus, ore pelo seu colega, sua colega, familiares que estão ainda perdidos nas trevas do engano. Momento de oração. Não deixe de orar. A oração deve ser uma marca de todo cristão. Paulo esclarece que a oração é essencial para o crescimento da igreja. Então, antes de sair pregando o Evangelho, dedique-se, persevere na oração. A oração é tão vital quanto a respiração é
para a saúde física, portanto, deve ser perseverante em seu propósito. Quando Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar, ele não está dizendo que nós devemos orar sem parar, mas que nós devemos ser perseverantes na oração. Não de forma casual, eventual, mas perseverantes na oração. E na prática da oração, deve ser vigilante com ações de graças, porque ele diz, perseverai na oração, vigiando. Veja que o verbo vigiar está qualificando a prática da oração, vigilante com ações de graças. E aqui temos uma advertência e um modo de praticarmos essa advertência. A advertência nos recorda aqui as palavras de Jesus. Mais uma vez, recordando, Paulo está tratando da oração no contexto da evangelização. Então, essa advertência nos lembra as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, verso 16. Jesus disse, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vocês estão indo para o meio de uma batalha. Sejam simples, sejam puros, sejam ingênuos, mas não totalmente. É preciso que vocês também sejam prudentes, como prudente é a serpente. A atenção às orações não pode fechar os nossos olhos quanto aos perigos reais que se encontram bem próximos de nós. Bem próximos de nós. Várias vezes ao longo do meu ministério eu tive que lidar com pessoas sob opressão demoníaca. E eu aprendi que ao orar, nesses casos, você não fecha os dois olhos. Você mantém um olho fechado, mas o outro você deixa aberto. Que você pode ser agredido, né? Você pode sofrer uma investida por parte daquele que está sob o poder do diabo, sob o poder dos demônios. Então, é importantíssimo, meus irmãos, que nós, ao pregarmos o Evangelho, nós sejamos simples, sejamos claros, sejamos puros nas nossas intenções, mas ao mesmo tempo vigilantes, porque o perigo está em nossa volta. O perigo está em nossa volta. Então, perigos reais e próximos, provocados pela malícia dos homens, para o meio dos quais a igreja foi enviada. Jesus disse aos discípulos, eu estou enviando vocês para o meio. O meio é o ponto de referência mais estratégico para alcançar o todo. Jesus está dizendo, eu estou enviando vocês para o meio, ponto estratégico. Qual é o contexto? Contexto extremamente hostil. Ovelha no meio de lobo é alvo predatório. Então, não pense que nós estamos em um mundo simpático a Cristo. Não pense que nós estamos em um mundo simpático à nossa mensagem. E temos que ser vigilantes na oração com ações de graças, diz o apóstolo Paulo. Enquanto é vigilante, deve ser grata, a igreja deve ser grata, e isto revela agora a atitude da igreja em relação a Deus, diante de Deus. Paulo diz no Colossenses 1, 3, 12, capítulo 3, 16 e 17, ações de graças, agradecendo. Ele mesmo diz, no capítulo 1, verso 3, damos sempre graças a Deus, aí lá no final ele diz, quando oramos, ou quando suplicamos, ou quando pedimos. Enquanto estamos orando por vocês, nós estamos dando graças. E quando você vai até o verso 12 do capítulo 1, você vê que Paulo, ele mistura tanto necessidades que a igreja tinha, porque não era perfeita, razão porque ele suplicava diante de Deus, mas ele também percebe que há muitas virtudes já sendo produzidas na vida daquela igreja, razão porque ele também está agradecendo. Por exemplo, no verso 6, ele diz sobre a palavra do Evangelho, palavra da verdade do Evangelho, verso 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo frutos, crescendo tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. É motivo de ações de graças. Então Paulo está orando por causa de um problema, de uma necessidade, mas ao mesmo tempo ele está dando graças a Deus. Esse é o mesmo conselho que ele dá para a igreja. A igreja deve orar vigiando com ações de graças. Paulo menciona a gratidão 6 vezes aqui nessa epístola. E a razão, uma das razões bem prováveis,
é que as tensões e hostilidades por pregar o Evangelho, por anunciar Cristo a este mundo, podem nos distrair da alegria de sofrermos por causa do nome do Senhor. Imagina você pregando o Evangelho, sofrendo uma sanção, uma privação, uma perseguição, tendo que enfrentar o luto de pessoas próximas a você, que pregaram o Evangelho e por essa razão foram assassinadas. Nesses momentos, nesses contextos, nós podemos facilmente perder a noção de que nós temos razões para agradecermos a Deus. E uma das razões que temos para agradecermos a Deus é porque sofrer por causa do nome de Cristo é motivo de grande alegria a todo cristão. O apóstolo Pedro, ele diz na sua epístola, no capítulo 3, versos 13 ao verso 15, bem-aventurado será aquele que sofrer por causa do nome de Cristo. Mesmo quando nós perdemos tudo, nós estamos sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, e esta é uma honra, uma alegria para todo cristão. Então Paulo está dizendo, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, A outra, ainda sobre a oração, Paulo continua dizendo, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ele estava preso, privado, para que eu o manifeste. Manifeste o quê? O mistério de Cristo, como devo fazer. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo se via nesta obrigação de pregar o Evangelho. Primeiro porque estava em comunhão com Deus. Ele conheceu a graça da salvação. Que ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E ele quer compartilhar isso com o máximo possível de pessoas. Segundo, porque ele tinha consciência da sua vocação. O próprio Cristo pessoalmente o comissionou para essa tarefa. E ele então termina aqui no verso 4 dizendo como devo fazer. É um dever pregar o Evangelho. Não seria exagero, meus irmãos. Não quero ser aqui exagerado. Eu acredito que estou sendo bem realista ao afirmar que raramente oramos, conforme Paulo fala sobre aqueles que são dedicados ao ministério do ensino, no capítulo 4 lá de Efésios. Raramente oramos pelos evangelistas, pelos missionários, pelos pastores e mestres, empenhados no ministério da palavra. Contudo, Paulo apelou literalmente, para que, quando a igreja orasse, suplicasse também por ele e seu companheiro missionário. Ele diz, orai também por nós. Paulo está se referindo a Timóteo, que estava com ele nesta ocasião, em Roma, quando ele estava preso. Ele diz no verso 1, Paulo, no capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo estava com ele na ocasião em que essa epístola foi escrita. E os propósitos que ele declara, que ele apresenta para a igreja orar por ele, são basicamente dois. Primeiro, para que falassem eles o mistério de Cristo. Segundo, para que o revelasse com fidelidade. Ele diz, como devo fazer, como devo manifestar, como devo revelar o mistério de Cristo. Então, existe um critério, e esse critério é o critério da fidelidade. Paulo está dizendo, orem por nós, para que ao anunciarmos a Cristo, façamos com fidelidade, com critério, com rigor, como devo fazer. Paulo estava preso em Roma por causa do Evangelho quando escreveu e remeteu a epístola aos Colossenses. Qual seria a sua maior necessidade? A maioria dos prisioneiros pediria por liberdade, que a porta da prisão fosse aberta. Entretanto, este não foi o pedido de oração ou o motivo de oração que Paulo apresentou para a igreja, mas o motivo que ele apresentou para que a igreja orasse foi para que Deus abrisse a porta à palavra. A palavra. Ele estava mais interessado no propósito de Deus pela palavra que na sua própria liberdade. Na sua própria liberdade. Isso significa dizer que não estava preocupado com a privação da sua liberdade. Ele já estava acostumado com todo tipo de perseguição e de hostilidade.
Mas a sua maior preocupação era para que a palavra continuasse cumprindo o propósito de Deus, o que de fato aconteceu. Sabemos, por exemplo, nesta ocasião, que Onésimo, aquele escravo fugitivo justamente da região de Colossos, Onésimo, ele foge e vai para um lugar distante, e em Roma ele teve a oportunidade de ouvir o Evangelho pelo apóstolo Paulo, que agora escreve uma carta para o senhor daquele escravo, para que ele recebesse Onésimo, não como um escravo, mas como um irmão caríssimo. É um fruto do Evangelho. Também em Filipenses, que é uma epístola escrita na mesma ocasião da epístola aos Colossenses, Paulo diz que toda a guarda pretoriana e todos os demais estavam sendo alcançados pelo Evangelho. Paulo estava preso, mas ele diz toda a guarda pretoriana. Que guarda pretoriana era essa? Era a guarda mais especializada dos romanos. Era a guarda responsável por guardar os palácios, por proteger o imperador. Então eram os mais cruéis e os mais bem treinados soldados. E Paulo preso, com a guarda pretoriana o vigiando, estava cumprindo prisão domiciliar. O que Paulo fazia? Ele pregava para a guarda pretoriana e também os demais, ao que tudo indica, outros soldados romanos, outros romanos que estavam em volta dele. Ele diz no verso 14 do capítulo 1 de Filipenses, que a maioria dos irmãos estavam sendo estimulados. Ele diz que porque Paulo estava preso, ele disse porque ele estava preso, algemado, muitos irmãos estavam sendo fortalecidos a pregarem com maior ousadia o Evangelho. Então, mesmo preso, a palavra, como ele diz, não está algemada. Então, isso de fato aconteceu. Era a resposta de oração dele, para que a palavra continuasse sendo divulgada, sendo pregada. Lá no final da Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, verso 22, temos um detalhe muito importante. Quando ele diz que os santos da casa de César também vos saúdam. Um recado dos crentes lá do palácio do imperador, o lugar onde havia tramas, traições, promiscuidades, a sede da crueldade romana, a sede da idolatria romana, e Paulo está dizendo, os crentes lá do palácio de César, do imperador, também está mandando recomendações e saudações para vocês da cidade de Filipos. Naquele lugar de trevas haviam santos, e Paulo tinha contato com todos eles, porque Paulo está agora mandando um recado deles para os crentes da cidade de Filipos. Isto de fato aconteceu. Agora no verso 5, a temática muda um pouquinho. De oração, agora Paulo vai focar na instrução da igreja sobre o cuidado que o crente deve ter com a sua própria vida diante daqueles que estão fora do âmbito da igreja e que precisam ouvir a palavra do Evangelho. Ele diz no verso 5, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Paulo instrui que a vida cristã inclui não apenas a vida privada, a vida da oração, da resignação, da meditação, mas também a vida pública, demonstrando pela vida particular de cada crente o testemunho de Cristo, recebido através da pregação. Paulo diz, no capítulo 2, versos 6 e 7, ora, como recebestes, ou seja, como vocês ouviram o Evangelho de Cristo Jesus, assim andai nele. Vivam em coerência, fundamentados na palavra que vocês receberam. A frase, portai-vos com sabedoria, é tradução desta frase grega, peripateite em Sofia. A preposição peri significa em torno, em volta, o verbo patel significa pisar, mais a preposição em, que significa dentro, de, por ou com, e o substantivo sofia, que significa sabedoria, ciência, conhecimento, inteligência. Então, esta frase, no grego, pode ser seguramente compreendida como vivam na sabedoria. Sabedoria essa que Paulo está citando na sua epístola, no capítulo 1, verso 9, verso 28, e no capítulo 3, verso 16 também. Ora, essa sabedoria é a sabedoria de Deus, não a sabedoria do homem, e ela deve ser evidente na vida de cada crente, para com os de fora, ou seja, para os que não são crentes em Cristo.
Este é o dever de cada cristão, viver a vida cristã com sabedoria diante daqueles que estão de fora. Veja 3 passagens bíblicas nas quais esta ênfase é dada sobre o dever do cristão ser cuidadoso com seu testemunho. Este que recebeu o Evangelho, que creu em Cristo Jesus, veja as exortações bíblicas quanto a este dever. Primeiro, em 1 Coríntios capítulo 5, versos 11 ao verso 13, o apóstolo Paulo diz: mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Se vocês estão andando da mesma maneira, se vocês estão se comportando como um incrédulo, como um descrente, como um ímpio, como que eu vou julgar os de fora se vocês estão dando mau exemplo? É o que ele está dizendo. Não julgais vós os de dentro? Ora, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, é uma exigência forte de Paulo para que nós tenhamos autoridade de pregar o Evangelho aos de fora. Nós devemos viver esse Evangelho primeiramente na nossa vida pessoal. Se nós estamos nos comportando como aqueles que não conhecem a Cristo, que autoridade teremos para anunciar o Evangelho e chamar os pecadores ao arrependimento? É preciso haver coerência entre o que nós afirmamos crer e aquilo que nós vivemos, aquilo que nós praticamos. O nosso testemunho deve ser um testemunho, nesse sentido, sábio, que é a correta aplicação da verdade de Deus na vida pessoal, diante dos que estão de fora. Segunda passagem, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 12. Paulo diz: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Portar, viver de modo digno diante dos que são de fora. Última passagem, 1 Timóteo capítulo 3, verso 7. O apóstolo Paulo também diz: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, no vexame e no laço do diabo. No laço do diabo. Então, o crente, ele tem que se portar com sabedoria. Ele tem que ser cauteloso com seu testemunho, especialmente para com os de fora. Além disso, os crentes não devem viver a vida cristã passivamente, esperando ser procurados para serem arguidos pelos descrentes, mas precisam estar preparados e serem intencionais no testemunho público de Jesus, aproveitando as oportunidades. Paulo diz ao pastor de Éfeso, em Timóteo, pastor de Éfeso, Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, pregai o Evangelho, quer oportuno, quer não, em toda e qualquer circunstância, pregue o Evangelho. Paulo está dizendo aqui para os crentes em Colossos: aproveitai as oportunidades, vivam a vida com sabedoria, ou seja, dão testemunho do Evangelho na vida de vocês, diante dos de fora, aproveitando todas as oportunidades. A exortação teve claro propósito de instruir os crentes a não desanimarem injusta e desnecessariamente os descrentes. A conduta moral de cada crente, que ele trata aqui no capítulo 3, versos 5 ao verso 11, o relacionamento de uns para com os outros crentes professos na mesma fé, capítulo 3, versos 12 a 17, suas relações familiares, capítulo 3, versos 18 a 21, e as suas relações profissionais, capítulo 3, versos 22 até o verso 1 do capítulo 4, jamais deve servir como pedra de tropeço para os descrentes, inclusive depreciando a credibilidade e confiança do Evangelho que pregam. Se nós, como crentes, não formos habilitados, preparados para darmos testemunho aos de fora, com o nosso testemunho, com a nossa conduta, nessas áreas que Paulo já tratou, como que nós podemos esperar que as pessoas lá fora deem crédito ao Evangelho e confiem que vale a pena viver de acordo com o Evangelho, sendo que nós estamos dando um testemunho que desencoraja, que desanima os que são de fora. Para terminar, Paulo agora chama a atenção, ele deixa
a ênfase na conduta pessoal e agora vai falar sobre o uso da palavra, do discurso, da oratória, da oralidade. Ele diz no verso 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É uma ênfase que ele dá aqui no final, a cada um. Além disso, o discurso para os descrentes deve ser sempre caracterizado pela graça. Essa palavra que ele usa, na verdade, que consta na nossa tradução aqui para a língua portuguesa, agradável, é a palavra caris, tá? Ou seja, desejável, de acordo com o que Paulo disse no capítulo 3, versos 8 e verso 9. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, esta é a palavra, é a conduta da palavra agradável, com a qual devemos nos dirigir aos que são de fora. Essa é a palavra que ele chama de temperada com sal. Temperada com sal. Jesus declarou: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, verso 13. Nos dias de Jesus e também do apóstolo Paulo, o sal era usado de diversas maneiras. Servia para temperar as refeições e acentuar o sabor. Servia como moeda para remunerar o trabalho, daí porque nós chamamos até hoje de salário, né? A origem era porque antigamente se usava o sal, porções de sal, como moeda para remunerar o trabalho. Servia também como antisséptico. O sal era usado, até hoje, né? O sal é usado como antisséptico para impedir o avanço de bactérias. Nós lemos um exemplo disso nas Escrituras, em Ezequiel capítulo 16, verso 4. Se o sal fosse contaminado, ele perdia as suas propriedades essenciais. E para que ele servia? Servia para pavimentar estradas e os degraus também das escadas. Por isso que Jesus fala: para nada mais presta. Se o sal ele for se tornar insípido, ou seja, se ele perder a sua propriedade essencial, ele só serve para, como se fosse um cal, como se fosse uma areia para pavimentar as estradas e também os degraus das escadas. E servia, de acordo com o testemunho bíblico, como um sinal também da aliança de Deus. Nós lemos isso em Levítico, Números e 2 Crônicas. O sal sendo descrito como um sinal da aliança de Deus para conosco. E para a conservação de alimentos, vamos nos lembrar que naquela época não tinha frigobar, não tinha refrigerador. Então, o único meio que eles tinham para conservar os seus alimentos era salgando. Até hoje, você vai no interior aí do estado de Goiás, Tocantins, pesca-se o peixe, o que se faz? Salga o peixe. Por que salga tanto peixe? Era para preservar o peixe. Então, antigamente também se usava. Existem passagens bíblicas que indicam que os sacerdotes, eles tinham que salgar as carnes que eram oferecidas em sacrifício. Por quê? Porque eles também se alimentavam daquilo que era oferecido nos altares. A ordem levítica se alimentava daquilo que era oferecido nos altares. E muitos alimentos tinham que ser salgados, preservados, conservados para o seu consumo posterior. É provável que Paulo tenha se referido a duas propriedades do sal aqui: sabor e conservação. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Se considerarmos o contexto que nós lemos aqui do capítulo 3, verso 8 ao verso 9, onde ele trata exatamente sobre como o crente deve lidar com o uso das suas palavras, tá? Abandonando toda forma de indignação, de ira, de maledicência, linguagem obscena e também mentira. Então, se considerarmos isso, é provável que Paulo esteja aqui se referindo a este tempero com sal, observando exatamente o contexto. O testemunho oral dos crentes deve ser assim, agradável, promovendo interesse por conhecer mais sobre Jesus Cristo. O crente que tem uma fala temperada com sal, produz o que nos outros que estão ouvindo? Sede da palavra.
sede, interesse, desejo por conhecer mais de Jesus Cristo. Então, o crente ele deve ter a sua linguagem acomodada aos valores da palavra de Deus, para que os seus ouvintes tenham cada vez mais interesse pela palavra de Deus. Além do mais, como o sal possui propriedades como conservante, a linguagem deve ser igualmente temperada. Em Efésios, Paulo menciona o efeito corrosivo da palavra quando inapropriada biblicamente. Crente que faz uso inapropriadamente das suas palavras. Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Paulo não está falando aqui de palavrão. Paulo está falando de um testemunho corrompido, contaminado. Então não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, corrompida. Em outras palavras, é o sentido original da palavra grega aqui, corrompida, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso tem tudo a ver com o que ele está tratando exatamente no verso 6 do capítulo 4 de Colossenses. A palavra temperada é aquela que é biblicamente fiel e comunicada com sabedoria. Paulo entende que cada pessoa é um indivíduo formado por múltiplas experiências e pensamentos, e, portanto, os crentes não devem testemunhar Jesus Cristo da mesma maneira que testemunha para todos. Veja que Paulo está dizendo: para saberdes, para que vocês saibam responder, como deveis responder a cada um. Um dos grandes perigos dos folhetos e das frases evangelísticas decoradas para esses muitos eventos que são promovidos pela igreja é a de induzir o crente a interpretar o descrente como um projeto e não como uma pessoa. Olha o que nós lemos em 1 Pedro 3, verso 15 ao verso 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Devemos lembrar que cada pessoa é um indivíduo único, e estarmos sempre preparados para respondermos com graça que Jesus é a única esperança a pecadores arrependidos. Amém, meus irmãos? Aleluia! Nós vamos orar, depois tem um recadinho para dar para cada um de vocês. Vamos pedir a bênção do Senhor. Pai bendito, nós te damos graças pela Tua palavra e pela autoridade que ela tem sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, na Tua graça, quebrante o nosso coração e nos dê uma disposição para nos submeter ao ensino das Escrituras. Ajuda-nos a sermos fiéis testemunhas do Teu Filho a este mundo, vivendo uma vida cristã privada nas orações, mas também pública na comunicação da Tua palavra. Dá-nos ousadia, dá-nos coragem, dá-nos autoridade, Senhor, e a confiança de que, agindo assim, estamos cumprindo com a nossa missão e glorificando o Teu Filho diante deste mundo. Nós oramos por isto, em nome de Jesus. Amém.